vir. Para alguns, essas questões não são apenas de ordem filosófica. São pessoas que não conhecem suas origens, não sabem quem são seus pais, ou se sabem, não têm essa informação legalmente reconhecida. Investigação de paternidade é o tema que você acompanha hoje no Justiça em Questão. Para conversar conosco sobre investigação de paternidade, convidamos o juiz Reinaldo Portanova, da Terceira Vara de Família de Belo Horizonte, e o médico geneticista Sérgio Danilo Pena, pioneiro na realização de testes de DNA na América Latina. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Nossa reportagem foi ao laboratório conferir como é feito um exame de DNA. Vamos assistir? Cada ser vivo tem seu código genético, único, uma identidade guardada no núcleo de cada célula do corpo. Esse código está na molécula de DNA, o ácido desoxirribonucleico, que tem a forma de uma escada em espiral. Uma assinatura biológica à prova de falsificação. Toda a nossa informação genética, quer dizer, a molécula da informação, a informação que a gente passa para o nosso filho, ela é o DNA. Ele se organiza em torno dos cromossomas. Desde que Gregor Mendel, o pai da genética, iniciou seus estudos no final do século XIX, muita coisa mudou. Ainda não é possível escolher a cor do cabelo, dos olhos e da pele dos bebês como os filmes mostram. A cura de doenças como o Alzheimer e o Parkinson ainda não é possível por enquanto, mas já é a genética, através do exame de DNA, que responde sem dúvida quem é o pai biológico de uma criança. A medicina forense, alguns anos atrás, dependia para determinar se o indivíduo era filho de outro de testemunhas. E a prova testemunhal é sempre falha. Hoje, nós temos uma prova objetiva, biológica, que determina esse indivíduo tem uma probabilidade de ser filho desse em 99,999. Ou seja, isso dá ao juiz muito mais confiança para decidir. Então, certamente, é um instrumento auxiliar extremamente importante da medicina forense. O exame pode ser feito a partir de qualquer célula. Nos testes mais modernos, o material é recolhido da mucosa bucal com uma simples escovação. O DNA pode ser extraído tanto das células brancas do sangue, quanto das células da mucosa bucal, quanto da raiz do cabelo, do sêmen, do líquido amniótico, de ossos, dentes, cutícula, unhas. Colhida a amostra, o DNA é separado, copiado e em seguida colocado no sequenciador. Este aparelho faz uma representação através de gráficos e números de trechos do DNA. Primeiro tem que ser feita essa comparação entre os envolvidos. Depois, nós vamos verificar a frequência daquele alelo que é compartilhado entre o suposto pai e filho, a frequência dele na população brasileira. Se a gente ter o grau de probabilidade daquela pessoa ser ou não ser o pai. No caso de exclusão, ele é mais simples ainda porque ele nem envolve cálculo. Não existe compartilhamento de alelo. Já é um indício de que eles não são parentes. O grau de certeza sobre a paternidade dependerá do número de regiões de DNA que estão sendo analisadas em um exame. Quanto mais regiões analisadas, menor a chance de erro. Temos 46 cromossomos. Herdamos 23 da mãe e os outros 23 do pai. Para se determinar o vínculo genético com facilidade, é ideal que se recolha amostras da mãe também. Assim, chegaremos à resposta por exclusão de forma mais fácil, mas nem sempre é possível conseguir as duas amostras. No caso de um suposto pai falecido, a gente faz a reconstrução do perfil genético dele a partir dos parentes vivos. Então, quanto mais próximo o grau de parentesco, melhor. Se os pais dele são vivos, excelente. No caso de irmãos ou no caso de tios, quanto maior o número de pessoas participando, melhor também, para a gente ter mais certeza dessa reconstrução. Estima-se que 30% das crianças nascidas no Brasil não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. O exame de DNA foi uma revolução na medicina forense. O laudo fornecido pelo laboratório é uma prova de primeira grandeza do processo judicial. Doutor Sérgio, como é que está hoje os exames de DNA no Brasil? São mais fáceis de serem feitos? Certamente, nós começamos a fazer os exames de DNA no Brasil em 1988, quer dizer, já tem 19 anos. E no começo, a técnica envolvida era bastante mais complexa. Em 1990, 91, nós introduzimos a técnica de PCR no Brasil, que simplificou tremendamente o processo. O que é a técnica de PCR? A técnica de PCR, a PCR é como se fosse uma máquina Xerox de DNA. Ela te permite reproduzir o DNA no laboratório.
Por causa disso, você precisa de amostras muito menores. Então a gente não precisa mais, por exemplo, de sangue, um esfregaço de boca, um bulbo de cabelo ou um pedaço de unha é suficiente para fazer o exame. Então, com a técnica da PCR, os exames ficaram mais simples e bem menos dispendiosos também, então ficaram mais acessíveis para o público. Uhum. Isso tem reflexo no judiciário, doutor Reinaldo, essa facilidade? Tem reflexo, sim, porque antes nós fazíamos a prova da paternidade ao invés de testemunhas, alguns indícios, cartas, fotografias tiradas entre o suposto pai e a mãe na época do namoro. Mas era uma prova que não tinha assim, um poder de convencimento muito grande. E o DNA tem esse poder de convencer o juiz. E principalmente as partes e principalmente o suposto pai, que não leva mais dúvida nenhuma quanto à paternidade dele. E esses pedidos de exames, eles são mais frequentes hoje no judiciário? Eles são constantes, porque muitos pais, muitos supostos pais, tendem a querer fugir da responsabilidade. E eles pedem que se faça o DNA. E é um direito que eles têm. E como a Constituição prioriza o interesse da família, prioriza o interesse do menor e da família, o Estado é obrigado a manter esses exames, a proporcionar esses exames às partes, exatamente por isso. Porque se a família é uma prioridade, se o Estado coloca a família como um interesse primordial, o Estado tem que assistir essa família. Doutor Sérgio, falou ali muito em alelo. O que quer dizer esse alelo no exame de DNA? Quando você faz um exame, você vê as características que a criança herdou do pai e da mãe naquele segmento de DNA específico. Tecnicamente, a gente chama essa característica de alelo. Então, dentro de uma região de DNA, você tem várias possibilidades de alelo. Uma analogia seria mais ou menos você pensar na região de DNA como sendo uma garagem e o alelo é o carro que está na garagem. Você pode pôr dezenas de carros diferentes dentro daquela garagem. Vamos para um breve intervalo, mas antes veja as dicas do professor Justino. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente.